Projeto de resolução número 6 de 2021, de autoria dos vereadores Haroldo, Elias, Jean, Samuel e Vinícius. Aprova o relatório final da CI, Comissão Especial de Inquérito número 1 de 2021, instituída pela resolução número 3 de 2021 e da outras providências. Única discussão, única votação. Em única discussão, projeto de resolução número 6 de 2021. A palavra está livre. Então, colocamos em única votação o projeto de resolução número 6 de 2021. Só para então, orientar aí a votação dos colegas, né, para que não haja equívoco na votação. Quem for favorável ao relatório, vota sim. Quem for contrário, vota não. Só para encaminhar aí a votação. Está livre, aberto para votação. Eu queria também, antes de pedir para a vereadora, né, que é objeto da SEI, né, da investigação, que se abstesse, né, por ter interesse aí na votação, né, se tivesse a abstenção do seu voto. Então, vou ter que dar o voto ao Minerva aí, né, eu havia até pedido a abstenção da vereadora, ela não, por motivo óbvio, não se absteve, né, enfim, não vamos entrar em polêmica. Então, eu voto aí para desempatar. Eu voto por não, voto pela rejeição aí do relatório. Sem mais. Eu gostaria que o presidente, se pudesse fazer o favor de me informar quais foram os votos contrários e quais os votos favoráveis na resolução da aprovação do relatório da SEI, se possível. Os votos estão no painel eletrônico, mas não tem problema nenhum da gente repetir. Eu gostaria que, se fosse possível, os colegas vereadores, principalmente os dois vereadores que faziam parte da comissão, um como presidente e o outro como membro, que assinaram o relatório da SEI e também assinaram a resolução aprovando o relatório da SEI, se existe algum motivo plausível para terem votado contra o relatório hoje, inclusive o presidente, qual fez parte de todos os atos aí da SEI, com um parecer, inclusive, do nosso assessor jurídico, dizendo que não tinha nada de irregular, que todo o processo da SEI estava regular, só para nós explicarmos para a população, né, que está assistindo, e também, se possível, para que eu possa entender de alguma forma qual é o motivo disso que está acontecendo, tendo em vista que o relatório foi lido aqui e nada de irregularidade foi encontrado por um relator que foi escolhido também pela mesma comissão em uma reunião onde foi escolhido todos os membros da SEI e todos aprovaram. Qual a motivação disso? Por favor, gostaria de ouvir aí dos colegas vereadores, se for possível, e também, se for possível, aí pelo presidente, que acabou desempatando, né, e votando contra o relatório, qual a justificativa. E em relação à questão da abstenção do meu voto, não existe nenhum proibimento, presidente, no regimento em relação aí à votação. Se fosse necessário, que eu poderiam ter convocado o meu suplente, inclusive, para se fazer presente e fazer parte dessa votação. Então, essa suspeição aí da minha pessoa na votação dessa matéria, ela precisaria ser autodeclarada, e não foi, porque eu estou votando um relatório que não foi feito por mim, foi feito por outros colegas, e que sim, eu aprovo, justamente porque foi fruto de análise jurídica toda a legalidade dessa SEI. Então, para que eu possa entender, e principalmente para que a população possa entender, eu gostaria de ouvir aí de vocês. No mais, quero agradecer aí a presença de todos, quero dizer para a população que está nos acompanhando, e principalmente para os meus eleitores que estão acompanhando, que observem, que analisem, mais uma vez, o que está acontecendo aqui nessa Casa de Leis. Muito obrigada e boa noite a todos. Muito boa noite, colegas vereadores, todo o público presente, público que nos assiste através das redes sociais.
Em relação aí ao relatório da SEI, que foi objeto de desaprovação aqui, numa votação de um placar de 7-6, né, desempatado pelo presidente, eu, inclusive, recebi aqui algumas mensagens de pessoas que estão assistindo, né, aí a sessão ordinária. Quero deixar bastante claro, né, as pessoas questionando por que foi reprovado, não entenderam muito bem. O voto aqui do plenário é um voto político, né, não precisa ser um voto justificado tecnicamente. Todos os atos da SEI aí composta pelo vereador Jean enquanto presidente, vereador Elias como vice, os membros Haroldo, Samuel e eu enquanto relator, né, foram justificados dentro da SEI, existem atas comprovando, existem pareceres jurídicos, existe o apoio técnico que recebemos dos servidores da casa, inclusive quero agradecê-los pela prestatividade dos trabalhos. Quando tivemos aí questões divergentes em relação ao relatório, inclusive levantadas pelo vereador Jean, presidente da SEI, foi objeto de votação internamente, né, e dentre aí os 5 votantes, a maioria prevaleceu e disso foi frutífero o relatório. A partir dessa situação, dessa exposição, eu quero concluir aqui que o relatório foi produzido junto aos nossos colegas e membros da SEI, inclusive durante um dia, e isso está registrado em ata, parte aí de todo o relatório, né, de todos os documentos que eu fiz questão e questionei várias vezes para que fosse tudo anexado na íntegra, né, tudo como foi dito, as oitivas, o que foi falado, as atas. Então está tudo na íntegra para quem tiver interesse, e os documentos são públicos, pois estão na Casa de Leis, na Casa do Povo. Esse relatório, como eu já disse, foi produzido junto aos colegas, por isso eles assinaram o relatório, né? Se tinha algum questionamento, acho que a gente tinha que ter levantado internamente como foi, e a gente acabou votando, né, junto da sessão. Estão aqui os demais colegas que faziam parte, né, e todos os documentos comprovatórios dentro do relatório da SEI. Uma boa noite a todos. Então, respondendo à excelentíssima vereadora Luziana, e praticamente o Vinícius respondeu porque o direcionamento do meu voto, justamente por causa disso, porque nessa perca que nós havíamos pedido um novo encaminhamento e a SEI não constou isso aí no relatório final. Então, naturalmente, tanto eu como que era uma solicitação, né, do presidente, e não foi passado isso aí. Não, nós acabamos, foi deixado de um novo encaminhamento e, por isso, o meu voto, né. Então, tenho que parabenizar o Vinícius, né, todo o pessoal que trabalharam, fizeram um excelente trabalho. E a minha questão é essa, tá? Então, deixar bem claro isso. Pedir licença para tirar a máscara. Vou ser bem breve também, como vereador Vinícius, inclusive parabenizo pela condução do relatório, bem como os demais componentes da SEI. Houve, vamos dizer assim, nos 45 do segundo tempo, uma divergência, né, de ideias, o que é natural em qualquer âmbito, não só aqui na Câmara, não só na casa das pessoas, mas, enfim, quem tem ideias, quem pensa, quem discute, é natural que já há divergências, né? A gente, junto com o Samuel, tinha o objetivo, assim como naturalmente, de encaminhar ao Ministério Público, de deixar que a Justiça dê o parecer por lá, né? E a gente fez o nosso papel de ouvir um por um. A gente foi muito tranquilo quanto a isso. Todas as pessoas que deram depoimento ficaram bem à vontade. Então, nós deixamos assim ao Ministério Público para que a gente possa ter aí uma colaboração para depois estar retornando aí a uma resposta à nossa população, que diariamente nos questiona, eu principalmente, tanto como presidente, acredito que os demais colegas também. Então, a gente teve aí a divergência, acabou sendo vencido, né, por maioria dentro da SEI, mas aqui a votação do relatório, aqui a gente se posicionou da mesma forma que se posicionou dentro da discussão da SEI. Obrigado. Queria só de fazer uma colocação, aqui com toda a tranquilidade, né, e com todo o equilíbrio que a gente precisa ter, né, para fazer essa condução. Dizer que nós temos, então, 2 SEIs aqui, aqui
tínhamos 2 SEIs, né, que estavam trabalhando de forma concomitante aqui, né, com 10 vereadores, 5 em cada 6. E mas o outro palco da Anjuca e da Manduca. Eu acho que a SEI tem para esclarecer, né, as coisas. Eu aqui como presidente, o pessoal da mesa, sempre demos todas as condições de trabalho. Eu nunca fui perguntar aí para o pessoal, para o relator, para o presidente, como que estava a SEI, porque na verdade tem uma comissão que trata disso. Só fiquei tomando conhecimento do relatório final, depois que recebemos aí no e-mail, que já estava todo encaminhado. E eu, como presidente, eu tenho direito a voto também. E vamos falar a verdade, na verdade, né? O que houve durante a SEI, houve muita mentira. Muita negação de fatos que são óbvios. E que daí, por algum motivo ou outro, as pessoas não quiseram se aprofundar, achar mais gente para ser ouvida, né? Por exemplo, a negação do carro, né? Dizendo que não era o carro, não foi usado em campanha, enfim. Era objeto da denúncia. Nós tivemos uma denúncia muito grave aqui, feita pela vereadora na tribuna, falando coisas terríveis aqui de uma assessora da Câmara, falando em banheiro particular, chuveiro particular, que nós não conseguimos fazer através de um processo administrativo, e a SEI nem falou sobre isso. Isso, acho que por si só, né, já fez com um relatório muito parcial. Com todo respeito, tem o vereador Vinícius, ele sabe da afinidade que ele tem, inclusive de bancada, com a vereadora Luziana, né? Mas nós aqui, como mesa diretora, na hora de decidir o voto, nós temos que ter uma opinião formada, e eu aí li todos os depoimentos depois que eu recebi no e-mail. E eu fui relator já de SEI, fui presidente de SEI, e é a primeira vez na história que eu vejo um relatório final ser rejeitado, né, por aí autoproteção. Isso não pode acontecer, né? Então, tanto que não aconteceu. O pessoal aqui teve o mesmo entendimento, a maioria dos vereadores, e acabaram aí votando pelo não arquivamento, então, a princípio, dessa denúncia. Vamos mandar para parecer jurídico, né? E eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo querem saber a verdade. E aí, se a Câmara não conseguiu trazer a verdade à tona, quem sabe o Ministério Público possa, então, complementar e, de fato, dizer que não aconteceu nada, que não houve suborno, que não houve um monte de coisa feia naquele dia daquele acidente, né? E pelo comportamento também da própria vereadora. Então, não estamos aqui para condenar ninguém, só demos nosso voto. Como vereador, também temos direito a voto, né?